Então, olá a todos desse lado, uma vez mais bem-vindos à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem todos bem, como são sempre os meus votos, e espero que não tenham comido muitas amêndoas na Páscoa, ok? Mas passando a coisas mais sérias, a semana com certeza foi gostosa, voltar ao trabalho, não é fácil, eu sei, após muitos de vós aí desse lado tiveram de férias, eu sei que não é fácil, eu próprio também. Portanto, hoje vamos abordar um tema que está relacionado com um fungo. Portanto, passámos de bactérias, já tivemos vírus no último vídeo, aliás, e vamos transitar agora para uma nova classe que está relacionada com fungos, ok? Um fungo que é muito conhecido aí desse lado, com certeza, e todos nós já ouvimos falar em alguma altura das nossas vidas, e designa-se na gíria por pé de atleta, ok? Portanto, o pé de atleta é um dos fungos que atinge, e já vamos falar mais aprofundadamente sobre o mesmo, qual é que é o tipo de fungo que provoca o pé de atleta e como é que podemos ser contagiados por esse mesmo fungo e que medidas podem ser tomadas de algum modo para evitar esse contágio, de modo a prevenir, ok? Prevenção. E caso tenhamos esse fungo, não é? O pé de atleta, que tratamentos podemos fazer e que medidas também podemos usar ou podemos efetivar de forma a que evitar também o contágio de outras pessoas. É um fungo muito contagioso, mas existem algumas formas de minimizar esse contágio e de tratamento para esse mesmo fungo, ok? Portanto, fiquem desse lado, já sabem que eu sou o Tiago Mota, não se esqueçam, deixem um like, aproveito já para dizer e até já! Então, muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição é sempre ao sábado, não se esqueçam. Portanto, pode haver aqui alguns constrangimentos pontuais, mas por norma a edição será sempre ao sábado, ok? Portanto, hoje vamos então abordar um assunto, como eu referi anteriormente, que está diretamente relacionado aqui com o fungo. E comecemos então, já sabem que dos vídeos anteriores que foram deixados aqui no nosso canal, que deixo sempre o e-mail, como podem ver. Alguma dúvida que tenham, alguma curiosidade que tenham, não hesitem em contactar, ok? Sem problema nenhum. Deixem também os vossos comentários, subscrevam o canal e deixem sempre o vosso like também, para que o vídeo tenha mais probabilidades no algoritmo do YouTube em ser visto, está bem? Por todos. E assim também mais probabilidades de ajudar outras pessoas. Portanto, hoje vamos então falar sobre um fungo, e o fungo será então um fungo muito conhecido, não pela palavra de fungo, nem por outra palavra que irei dizer mais daqui a pouco, mas pelo pé de atleta, ok? Portanto, é um fungo que é conhecido, uma patologia que é conhecida por pé de atleta, ok? Portanto, sabemos que é uma patologia das mais frequentes entre os seres humanos, a par do vídeo que falei anteriormente no sábado passado, que estava relacionado com o herpes labial. Aproveito também para deixar já o link para vocês verem se tiverem curiosidade no mesmo, mas hoje vamos abordar então aqui o pé de atleta. Ao longo da nossa vida, cerca de 70% da população terá alguma vez este tipo de patologia, portanto 70% da população. É uma patologia que é mais frequente em climas mais tropicais ou subtropicais, portanto zonas mais úmidas, e que por norma é aí que também vem uma das causas dessa mesma transmissão. Sítios úmidos, há mais probabilidade desse fungo se manter ativo e há uma predisposição maior para também a infecção ocorrer, ok? Portanto, acontece muito nestes moldes. As pessoas que frequentam piscinas, sítios úmidos, por norma, chuveiros públicos, não tenham algum tipo de descuido e que não tenham sido devidamente higienizados, não é? Esses espaços com desinfetantes, quando não há uma devida higienização, pode haver um maior risco de contrair este fungo. Portanto, aqui a parte genética, embora pareça estranho, mas é uma das partes que também pode trazer aqui alguma predisposição para
contrair esta doença, esta patologia que é o pé de atleta. Portanto, o que eu quero dizer é que a nível de ascendentes, a parte genética, portanto a nossa genética, a parte hereditária, acaba por também influenciar aqui na facilidade ou não de contágio deste fungo. Portanto, mas que fungo é este? Denomina-se por pé de atleta, mas qual é que é o nome que se dá ao tipo de agente, o tipo de fungo em si, que provoca este tipo de patologia? O nome é Tinea pedis, portanto é um nome que se dá, o nome latino que se dá a este tipo de fungo. Esta infecção afeta principalmente aqui a saúde dos pés. Não quer dizer, aliás, que esta infecção não afeta também, esta Tinea pedis não afeta também aqui outras zonas do corpo, não é? Sem ser só os pés, mas como o nome diz, Tinea pedis normalmente está mais associada aqui à infecção dermatológica da região do pé, ok? Portanto, afeta principalmente aqui a região interdigital. E o que é que eu quero dizer com isto? É a região entre os dedos. Porquê? Muito simples, porque a região entre os dedos é aquela zona que, quer no calçado, quer quando tomamos banho e não temos uma secagem dos pés eficaz, pode fazer com que haja aqui zonas de umidade, e a umidade com zonas escuras sem nenhum tipo de exposição, melhor dizendo, a solar, temos o escuro, não é? Temos a umidade, temos o calor, e são tudo aqui circunstâncias ideais para se desenvolver fungos e outro tipo de micro-organismos, como bactérias também. Portanto, temos uma temperatura ideal também, que é os 37 graus, que infelizmente para nós é a temperatura ideal para a maior parte também das bactérias e outros agentes, neste caso falamos de fungos, que muitas vezes até são piores que algumas bactérias. E então a zona mais comum de contágio será então o pé, por ser uma zona que normalmente anda tapada, pouco carejada, e vamos dizer a verdade, os pés normalmente são muito descurados pelas pessoas, levam com o nosso peso o dia todo, e muitas vezes não usamos calçados que são adequados. Outras vezes usamos calçados, temos a liberdade ou a flexibilidade de usar um determinado tipo de calçado que não é obrigatório no nosso trabalho, e compramos o calçado por vezes mais barato para usar no trabalho, porque vai se estragar no trabalho, e esquecemos que passamos muitas horas no trabalho de pé, alguns tipos de trabalho, não é? E deve ser aí que o calçado que é mais confortável deve ser usado. Os fungos em si pertencem à classe dos dermatófitos. Os dermatófitos são fungos, uma classe de fungos então, onde está inserida esta Tinea pedis, portanto são aqui os dermatófitos, e alimentam-se particularmente de proteínas, mais concretamente aqui a queratina, que existe muito em tudo o que é pele, não é? Unhas, as unhas não são mais do que pele, só de uma forma mais rija, não é? Cabelos e zonas principalmente úmidas, como acabei de referir ainda agora. Portanto, estas zonas são as zonas de risco de contágio, ok? Zonas que mais frequentemente são afetadas. As causas, acabei por referir algumas imediatamente atrás, mas vamos outra vez dar aqui algum relevo, principalmente aqui às zonas dos estiários, dos balneários. A correta desinfecção muitas vezes não é feita, e pode haver então aqui, através do calçado que não é arejado, como sandálias, como meias, por exemplo, que não são usadas, meias de algodão, que favorecem a absorção e um maior arejamento do próprio pé, e isso não acontece, e então há umidade. A umidade favorece o desenvolvimento dos fungos, não é? O calor. As meias, muitas vezes, a maior parte agora das que são comercializadas, são meias também mais baratas, mais económicas. São meias que têm uma percentagem muito reduzida de algodão e acabam, muito sintéticas, portanto, e acabam por trazer aqui, favorecer aqui uma maior transpiração e acumulação e não absorção de esta sudação, este excesso de suor que é produzido, e faz então esta umidade, traz esta umidade para o pé e favorece o aparecimento de fungos e o seu desenvolvimento também no pé, na região do pé. Portanto, o calor, a umidade
Isso tudo favorece aqui até a maceração, ou seja, a pele ficar mais assada, mais comprometida, não é? Um comprometimento é aqui uma fissura, há aqui uma greta, não é? No pé, que pode levar também a infecções fúngicas muito mais severas do que com apenas uma ligeira infecção. Portanto, depois pode haver aqui vários graus de infecção do pé de atleta, pelo pé de atleta, né? E esses graus também têm muito a ver com o comprometimento ou não da pele. Os sintomas do pé de atleta, desta Tinea pedis, né? São vários, depende do grau a que a doença, a patologia se encontra, no momento que é detectada pelo profissional de saúde, ou é detectada pela própria pessoa, não é? Através de canais como este, em que passamos um pouco a informação de cada patologia e como é que podemos aqui, de alguma forma, debelar a mesma, mas é sempre importante, não se esqueçam, procurar sempre a ajuda de um profissional de saúde e uma ajuda presencial, visto que agora também já passamos aqui a fase da pandemia. Portanto, quais são esses sintomas então? Os sintomas são os sintomas típicos de algumas situações a nível dermatológico, são a comichão, muitas vezes a dor local, o ardor, mas especialmente aqui a comichão. A dor muitas vezes vem associada a algum tipo de fissura ou greta que possa acontecer, queimadura, sensação de queimadura. Temos também muitas vezes as unhas dos pés mais amareladas, mais duras, não é? Onicomicoses também estão relacionadas com esta situação, que também são infecções fúngicas que se encontram nas unhas, não é? E que qualquer farmácia, para farmácia, podemos hoje encontrar alguns tipos de tratamento que podemos fazer a nível das unhas, não querendo aqui divagar um bocadinho e fugir um bocadinho ao assunto principal. Os fungos são elementos que são muito difíceis de erradicar e, portanto, os tratamentos por norma são tratamentos longos, ok? As pessoas têm que ser persistentes e não podem desistir assim ao mínimo obstáculo. Portanto, mas voltando aqui aos sintomas, além deste ardor, desta comichão, o prurido, a dor por vezes, aqui a sensação de queimadura também, temos também a pele seca, a pele descamativa naquela zona, como podem ver nas figuras que eu deixo aqui. E podem também observar as fissuras, as gretas, que são tudo sintomas típicos do pé de atleta, ok? Às vezes, se for uma coisa mínima, não quer dizer que seja pé de atleta, mas caso tenhamos uma fissura, uma greta, também temos que ter alguns cuidados acrescidos para evitar que haja aqui um contágio pelo tal fungo, ok? Que é o pé de atleta, portanto, a Tinea pedis. E a prevenção em todas as patologias, em tudo, é sempre o veículo mais barato, mais económico e também mais indolor para a pessoa, ok? Do que depois já estar infectada, não é? Há uma coisa que se destaca muito no pé de atleta, que é o cheiro. Portanto, a pessoa tem um cheiro muito mais nauseabundo, deixem passar o termo, aquele cheiro que é um cheiro quase fétido, não é? A pessoa cheira mal dos pés, e isso também é um indicador de que algo não está bem. Portanto, o próprio fungo também faz com que haja assim esse cheiro muito mais intenso, característico de quando há infecções fúngicas de acontecer. Portanto, os sintomas tornam-se mais severos, que se podem tornar mais severos, não é? Como devem calcular, como eu falei também já anteriormente, quando existem bolhas, existem aqui fatores que podem trazer, e tudo aponta para que se vai tornar mais severo a patologia, não é? Como comprometimento da pele através de bolhas, de flictenas, não é? Bolhas na pele, fissuras, gretas, e vai haver aqui uma porta de entrada que favorece a um contágio mais severo por parte na planta do pé, quer no calcanhar, que é a zona por excelência de pressão no dia a dia, não é? A pele rachada, a inflamação da própria pele, rubor, não é? Calor, os sinais de inflamação, que muitas vezes leva à perda de função daqueles tecidos, daquela zona da pele ali, daquela zona, não é? E a infecção fúngica, como não existem só fungos, não é? Podem se tornar, através do favorecimento, através da infecção fúngica, pode-se também tornar aqui uma infecção bacteriana. Entre os dedos, normalmente, que é onde se acumula mais umidade e a pele fica mais frágil naquele sítio também, não é? Portanto, ideal sempre é andar sempre com os pés o mais arejados possível, não se esqueçam. Existe também associadas a descamação, como também já referi,
e normalmente está mais associada aqui a espalhar-se à planta dos pés e zonas mais vermelhas, ok? Mais inflamadas, precisamente por isso. Temos também algumas bolhas, algumas pequenas bolhas de água muitas vezes, e às vezes até há pus na planta dos pés através dessas bolhas. E os sinais de inflamação típicos, não se esqueçam, está bem? Que são sempre aquele rubor, aquele edema, o inchaço, a vermelhidão, a dor, não é? Portanto, são os sinais de inflamação, além de outros, mas estes são os principais. Temos prurito, temos ardor, temos dor, portanto, são os principais. As fissuras, pronto. Depois, em casos mais extremos, podemos ter feridas mais profundas, que são as ditas úlceras, que aí os tratamentos muitas vezes têm que ser a nível de antibioterapia, ou seja, a nível de antibióticos e com antifúngicos aqui associados também. Há aqui uma associação de antifúngicos com antibióticos para ajudar. O diagnóstico como é que se faz? O diagnóstico ou a pessoa faz através de determinadas informações, que hoje em dia o mundo também está globalizado e a informação bebe-se em qualquer sítio, não é? Como vocês me veem aqui num smartphone, num telefone, também podem pesquisar e verem vídeos como este que vos podem levar e afunilar aqui a chegar a este diagnóstico. Mas por norma, temos dúvidas, vamos ao nosso médico de família, ao nosso enfermeiro de família, seja o que for, um profissional de saúde que esteja habilitado, que o melhor é sempre um dermatologista, como é óbvio, não é? E ele rapidamente faz um diagnóstico olhando para a lesão em si, e é muito fácil, é mesmo muito fácil para quem tem o olho clínico perceber se é logo uma infecção fúngica, se é uma infecção herpética provocada por um herpes, que é um vírus, ou o tipo de lesão. Se for um dermatologista, muito rápido mesmo. Portanto, o melhor é sempre procurar um dermatologista, ok? Para tentar perceber aqui se é uma infecção fúngica ou não. O tratamento, como é que fazemos aqui o tratamento? O tratamento pode ser local, tópico, como pode ser sistémico, através de um comprimido, que é feito 1 ou 2 vezes por dia, isso depois depende da prescrição do médico, ou através, em casos mais extremos, ou outras infecções fúngicas noutras áreas do corpo, não é? Isto falando em termos genéricos de fungos, não é? Que afetam o ser humano, há outros também, não é só aqui o pé de atleta, não é? Pode ser feito através de medicação endovenosa, como o fluconazol, existem outros, e que pode também ser feito perós, em comprimido, e a nível o clotrimazol é usado muito em pomada, como o Canesten, por exemplo, é uma delas, não é? E é muito eficaz aqui para o tratamento do pé de atleta, e até alguns níveis de prevenção também podem ser feitos nestes moldes. Portanto, há xaropes também, a via ou a forma farmacêutica, melhor dizendo, pode ser por via endovenosa, por comprimido, ou através de xarope também, e a nível de pomada, ok? Tópico. Depende muitas vezes da pessoa que é atingida, do tipo de lesão que se encontra, do tipo de infecção, do grau, da evolução da própria infecção. Aqui adequamos então o tipo de fármaco que podemos melhor usar para garantir que não há recidivas também, ou seja, que não volte novamente aquela infecção, ok? Portanto, tem que ser cumprida escrupulosamente sempre, não se esqueçam, a prescrição do médico. Portanto, o médico prescreve X dias, é para fazer X dias, não é para quando, já não tenho aqui lesões nenhuma, já me sinto melhor, é como os antibióticos, já me sinto muito melhor e deixo de tomar. Depois o que acontece é, ao recidivas, volta novamente, e depois para conseguir debelar, tenho que fazer o dobro dos dias do que fazia. Estou aqui a usar uma hipérbole, não é? Estou aqui a exagerar, mas a verdade é essa, é que as bactérias, os vírus, principalmente as bactérias, ganham aqui resistências, porque as pessoas sentem-se melhor, deixam de tomar os antibióticos e depois quando voltam a tomar já não lhes faz nada, mas depois também essa mesma bactéria pode infectar outra pessoa e a pessoa que cumpriu sempre tudo a vida toda, aquela bactéria também já é resistente àquele antibiótico. Portanto, é um caso de saúde pública. Nós estamos a ajudar os outros quando tomamos os antibióticos até ao fim. É assim que deve ser, ok? Portanto, funcionam nestes moldes. E aqui é igual, portanto, temos que evitar aqui as recidivas, não é? Portanto, deve ser cumprido um número de dias ou semanas, caso seja indicado durante várias semanas, e normalmente nos fungos acreditem que é sempre mais complicado, mais complexo aqui o tratamento, e tem que ser levado até ao fim para que haja aqui uma menor probabilidade de haver recidivas, ok? Não esquecerem então as medidas de prevenção, também são importantes, não só para a própria pessoa voltar a ter, porque pode apanhar novamente. Imagino que a pessoa é uma pessoa que trabalha em piscinas,
apanhou o pé de atleta, não é? Ficou contagiado, faz o tratamento, fica bem. Se voltar a ter os mesmos hábitos, não usar chinelos, não ter cuidados a secar bem os pés, não lavar bem os pés, não ter uma correta higiene, se calhar mandar os sapatos que usava, porque ficam contaminados também, é outra das coisas que vamos já falar. Se calhar tem que ir para o lixo, não é? Ou então tentar ter aqui uma desinfecção adequada desses mesmos sapatos, mas o ideal se calhar é comprar sapatos novos, porque é muito difícil de bolar aqui quando o fungo está presente, não é? Secar bem, quando saímos do banho, do duche, se vamos para um duche que é assim um pouco dúbio, as condições de higiene, temos alguma dificuldade em saber se foi bem higienizado, se não foi, se calhar é melhor usarmos uns chinelos, mesmo que seja, imaginamos que vamos para um alojamento local, ou outro sítio qualquer, um hotel, não temos a certeza que aquela banheira é bem higienizada, à primeira vista parece que está bem, se calhar é melhor levarmos os chinelinhos, e quando estamos a tomar banho usamos os chinelinhos, pomos os pés em cima dos chinelinhos, está bem? Isto é um conselho, é o melhor, para não termos a probabilidade de haver aqui, ou diminuirmos essa probabilidade de infecção, ok? Isto é apenas um conselho. Fazemos sempre na zona dos dedos uma secagem adicional, para não haver ali nenhum tipo de umidade, com alguma suavidade, são zonas mais interdigitais, ou seja, a região entre os dedos são zonas mais sensíveis, não é? E temos de ter aqui algum cuidado, não vamos fazer nada à bruta. Tentamos aqui colocar meias limpas, não é? Óbvio, usar meias limpas lavadas todos os dias, não é? Mudar as meias todos os dias. Usar principalmente aqui tecidos de algodão, eu já referi o porquê, não é? Porque são mais naturais, absorvem muito mais aqui até os maus odores, portanto não ficamos ali com os pés úmidos mais tempo, são muito melhores, não é? O tipo de tecido. Eu sei que embora sejam menos económicos, não é? Mas às vezes a nossa saúde, depois queremos economizar numas coisas e vamos pagar noutras, e principalmente a nível de saúde, temos dor, temos desconforto, e eu acho que mais vale gastarmos mais 1 euro, 2 ou 3 euros em comprar umas meias que tenham uma percentagem, nem que não sejam 100% algodão, mas pelo menos um grau de percentagem mais elevado, ok? O sapato, a parte também do que eu já disse há pouco, anteriormente no início do vídeo, convém ser o mais arejado possível, alguma qualidade, não ser material muito sintético, não é? É difícil já hoje em dia arranjarmos algum tipo de calçado que tenha materiais mais naturais, não é? Eu sei que é difícil, mas usar um sapato que não seja muito apertado no pé, para o pé também conseguir arejar, e que tenha alguns orifícios, um design que seja favorável para o arejamento aqui do pé, ok? E tentar usar aqui algo que secantes e sprays, normalmente temos aí uma variedade muito grande de oferta a nível nos supermercados e outros de sprays e outro tipo de produtos que podemos aplicar nos pés e que não nos dão só um cheiro mais agradável, não é? Mas acabam por ter algum tipo de produto que seca mais os nossos pés. Evite então as pessoas, principalmente as pessoas que transpiram muito dos pés, para se perceber melhor, não é? Pode ser uma mais-valia este tipo de produtos para ajudar, ok? Não só no cheiro, porque isso também não é só isso que interessa, mas evitar que haja o desenvolvimento de bactérias e fungos a nível dos pés. Ainda dentro da prevenção, a ter muita atenção, se temos o pé infectado, não andar a coçar muito as zonas afetadas, porque podem se tornar feridas e depois, lá está, por ter infecções que também é necessário, além dos antifúngicos, depois, além da dor, não é? Ter também que usar antibióticos para conseguir debelar aqui estas infecções, determinadas zonas do corpo também podem ser contaminadas. Se andamos a coçar aqui, não lavamos bem as mãos, depois vamos mexer noutro sítio do corpo, noutras áreas do corpo, podemos levar essa infecção para outras áreas do corpo, principalmente aqui em pessoas imunodeprimidas, ok? Porque os fungos é daqueles elementos, a parte também do herpes labial, que eu já deixei aqui o link no início do vídeo, para vocês verem, e também da zona e outro tipo de herpes também, a zona também é um tipo de vírus, não é? Que as pessoas quando estão mais imunodeprimidas ou pessoas oncológicas, não é? Doentes oncológicos, estão mais suscetíveis a este tipo de infecções, não é? Porque o sistema imunitário está mais deprimido e às vezes fazem corticoides, que são medicações que também fazem o sistema imunitário ficar um bocadinho mais debilitado. É importante sempre, portanto, estas pessoas têm que ter uma preocupação acrescida em lidar, se tiverem pé de atleta, porque os fungos são normalmente esses elementos mais oportunistas que aparecem quando as pessoas têm, uma pessoa que tem um sistema imunitário bom, que não seja uma pessoa saudável, normalmente tem mais dificuldade em apanhar este tipo de patologias, ok? Portanto, uma especial atenção para este tipo de pessoas, ok?
Portanto, não andar descalço nos chuveiros, são aquelas, nos balneários, principalmente os balneários públicos. Na nossa casa estamos mais à vontade, se sabemos que alguém tem pé de atleta, temos que ter cuidados acrescidos, não é? E já falaremos também, mas evitar partilhar toalhas, evitar partilhar calçado, nunca partilhar calçado de ninguém, mesmo que a pessoa diga, não, tenho tudo, está tudo bem, não sei o quê, não tenho os problemas meus, não partilhar calçado de ninguém, ok? Portanto, não partilhar, sempre. Meias, sapatos, tudo o que são adereços desses, evitar, ok? Com outras pessoas. Principalmente se nós estivermos aqui pé de atleta, né? Não vamos estar, temos de ter aqui algum bom senso, não é? Temos de ter, uma questão de civismo também, não é? Portanto, não usar os sapatos também mais que 2 dias seguidos, isto também é aconselhável. Usar sempre sapatos com os pés mais arejados, evitar então os pés que ficam mais quentes, não é? Principalmente se a pessoa estiver na fase ativa, numa fase aguda do pé de atleta, não é? E os sapatos, principalmente, já foram usados muitas vezes, esses sapatos, às vezes são sapatos até já velhos, mas nós até gostamos muito daqueles sapatos, mas já sabem, estão contaminados, é melhor evitar, ok? Ou então tratados com alguns produtos que sejam antifúngicos, atenção, mas por norma o melhor é descartar os sapatos em si e fazer o tratamento e depois usar uns sapatos novos, comprar uns sapatos novos ou uns ténis novos, etc. Portanto, estes pequenos conselhos são conselhos que são a ter em conta se querem ter uma vida melhor, confortável e se querem que as pessoas que, neste caso, se viverem com alguém, não é? Se tiverem filhos, que também não tenham, não passem por este desconforto que estão a passar, se for esse o caso de momento, ok? Portanto, este foi mais um vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado em algo na vossa vida, como digo, aliás, em todos os meus vídeos aqui no canal, no vosso canal. E espero que tenha sido uma mais-valia para, nem que seja para alguma literacia na saúde, e é para isso que eu faço os vídeos todas as semanas, aos sábados, para trazer um bocadinho fazer um bocadinho de serviço público, ok? Não ganho nada com isto. Portanto, obrigado uma vez mais por estarem desse lado, aproveitem, vejam os vídeos que estão aqui no canal, espero que seja do vosso interesse. Sei que hoje ainda é sábado, mas depois uma boa semana para todos, um bom domingo com a vossa família, se for esse o caso. Se for a trabalhar, um bom trabalho para todos. Não se esqueçam, subscrevam, deixem o vosso like, não custa nada e ajudam bastante o canal. E se quiserem podem deixar lá o toquezinho no sininho para receberem as notificações dos vídeos sempre que as hajam, ok? Obrigado uma vez mais, eu sou o Tiago Mota, já sabem, e este é o canal Cuidar Mais Saúde. Até para o próximo sábado, tudo bom?